Hoje a gente vai mergulhar na história de Policarpo Quaresma, uma daquelas figuras da literatura brasileira que a gente simplesmente não esquece. Ele é o personagem principal de um romance clássico que nos faz pensar, e muito, sobre o que realmente significa amar o próprio país. Pois é, a pergunta que o livro todo tenta responder é essa. O que acontece quando o patriotismo, que é uma coisa nobre, vira uma obsessão que cega a pessoa para a realidade? É exatamente essa jornada que a gente vai acompanhar. Então vamos lá conhecer nosso personagem, o Major Policarpo Quaresma. Um funcionário público com um amor tão intenso, tão idealizado pelo Brasil, que o levou de uma vida super regrada direto para um hospício. É um contraste bem chocante, e é isso que marca a história dele. Ok, para a gente entender o Quaresma, primeiro a gente precisa dar uma olhada na rotina dele. Porque por fora, ele era o retrato da disciplina. Sabe, um homem metódico, quase mecânico, mas por dentro tinha um mundo de ideias radicais prestes a explodir. Imagina só a cena. Por mais de 20 anos, a mesmíssima rotina. Ele saía do arsenal de guerra, passava na confeitaria, comprava o pão dele e chegava em casa pontualmente às 4h15 da tarde. Sem falhar um dia. Dizem que a vizinhança até acertava o relógio por ele. E toda essa rigidez era o que, de certa forma, segurava a paixão caótica que ele sentia pelo Brasil. E essa obsessão toda se mostrava de um jeito bem claro. Na biblioteca dele. Era uma coleção enorme, mas com um único tema: Brasil. Era só isso. Apenas autores nacionais, cada detalhe da nossa história, da nossa geografia, da política, tudo. Na cabeça dele, conhecer o país nos mínimos detalhes era a forma mais pura de ser patriota. Bom, e é aqui que a história começa a virar. Aquela paixão toda que antes ficava trancada na biblioteca começa a vazar para o mundo real. E as atitudes do Quaresma passam a desafiar o que a sociedade esperava, de um jeito bem público. O primeiro passo, ele decidiu aprender a tocar violão. Para o Quaresma, o violão e a modinha eram a expressão máxima da alma do Brasil. Só que, para a sociedade da época, violão era coisa de marginal, de malandro. Existia um abismo gigantesco entre o idealismo dele e o preconceito da realidade. A irmã dele, a Adelaide, era o retrato dessa visão da sociedade. Ela pedia, quase implorava para ele tomar juízo, para parar de se meter com um seresteiro capadócio. Mas a resposta do Quaresma era firme. Para ele, abandonar o violão seria como abandonar a própria identidade do Brasil. Depois do violão, ele foi para algo ainda mais profundo. Quaresma começou a estudar Tupi-Guarani com uma paixão assim, avassaladora, acordando de madrugada todos os dias para isso. Ele acreditava que essa era a língua pura, original do Brasil, a chave para acessar a verdadeira alma da nação, sem as influências da Europa. E com esse novo conhecimento em mãos, ele se sentiu pronto para o seu ato mais ousado. Ele decidiu que não adiantava só ele estudar o Brasil ali no cantinho dele. Estava na hora de propor uma reforma radical para o país inteiro. O conceito por trás disso era o de emancipação idiomática. A ideia de que um país só é livre de verdade quando a sua cultura, e principalmente a sua língua, também são livres do domínio estrangeiro. Para o Quaresma, falar português ainda era um tipo de submissão. E isso nos leva à famosa petição dele. Ele escreveu um requerimento oficial ao Congresso Nacional, pedindo que o Tupi-Guarani se tornasse a língua oficial do Brasil. A reação foi imediata. Gargalhadas no plenário, zombaria nos jornais, o grande sonho patriótico dele virou piada nacional. Só que a resposta do mundo ao sonho dele não ficou só na risada, não. As consequências foram rápidas, bem concretas e absolutamente devastadoras. A queda foi muito rápida. A zombaria pública já tinha deixado ele bem abalado. Até que um dia, num descuido, ele redigiu um ofício inteiro em tupi. O chefe dele, que se orgulhava da sua formação europeia, viu aquilo como um insulto e o suspendeu na hora. O choque da rejeição e a humilhação foram a gota d'água. Policarpo Quaresma teve um colapso nervoso e foi internado. Mas a história não acaba com essa tragédia. Depois que esse primeiro sonho é totalmente destruído, uma nova semente de esperança começa a brotar, de um jeito bem inesperado. No hospício, Quaresma vai se recuperando aos poucos. A agitação do delírio passa, mas o que fica é uma tristeza profunda. O grande projeto da vida dele, 30 anos de estudos sobre o Brasil, tinha resultado em quê? Em nada. Só em zombaria e num diagnóstico de loucura. A questão que fica é: será que a chama do idealismo, uma vez acesa, pode ser completamente apagada pela dura realidade? Ou ela sempre encontra uma nova forma de queimar?
A virada vem com a visita da afilhada dele, a Olga. Vendo o padrinho tão para baixo, ela dá uma sugestão simples. Padrinho, por que não compra um sítio? E essa ideia tão despretensiosa acende uma nova luz no Quaresma. E de repente um novo sonho patriótico nasce. Se não deu para aprovar a grandeza do Brasil pela cultura ou pela língua, ele ia aprovar pela terra. Ele se tornaria agricultor para mostrar a todo mundo a fertilidade incrível do solo brasileiro. Era um patriotismo mais prático, com a mão na massa. E isso nos deixa com uma pergunta final. Essa nova busca pela agricultura, será que é uma chance de redenção para o Policarpo? Uma forma dele finalmente encontrar seu lugar no mundo? Ou será que é só a próxima fase da jornada idealista dele, uma nova ilusão destinada a se chocar mais uma vez com a realidade? A história continua, mas essa questão fica no ar, bem no centro do seu trágico destino.